Sejam bem-vindos a mais uma Hora da Beleza. O programa hoje está um pouco diferente, tá? Hoje vai ser mais um bate-papo para conversar com vocês, porque muita gente me pergunta, né, como que eu iniciei nessa área da beleza, por que eu larguei meu diploma de engenharia para investir nessa área, como que foi tudo isso, se foi assim de uma hora para outra, se já é algo de tempos. Então hoje eu vou contar um pouquinho para vocês mais da minha história, de como que tudo começou, de como que eu decidi investir nessa carreira, né, nessa área que vocês vão ver que é uma coisa que eu acho que nasceu comigo, tá? Mas assim, muita gente, né, fica assim de cara, tipo, nossa, Maria, você formou em engenharia, você fez uma faculdade, e agora, né, mudou totalmente de ramo. Eu falo assim, só de me contar um pouco da minha história, vocês vão entender da onde que surgiu tudo isso, tá? E tudo começou, gente, quando eu era criança, tá? Eu lembro direitinho, tem uma coisa muito viva na minha memória de mim fazer as unhas. Quando eu tinha uns 10 anos, eu fazia a unha das minhas coleguinhas, cobrava R$5. A pessoa já era empreendedora desde daí. Eu gostava de fazer a unha, gostava de fazer maquiagem, já gostava de tudo nessa área, tá? E quando eu tinha uns 13 anos, eu lembro de ir em eventos, às vezes casamentos de primas, né, casamentos de familiares, e sempre tá maquiando pessoas mais velhas, maquiava as primas, as tias, né, desde criança já tinha isso comigo, né, então isso já vem comigo desde muito nova, esse gosto pela beleza, pela parte artística, tá? Eu lembro muito da minha professora de 10 anos, a dona Eneida Evangelista, que eu tenho um carinho imenso. Ela me ensinou o amor pelo colorido, né? Pelas cores, né? O lápis de cor, ensinar sombreado, ensinar... Então, assim, eu amo pintar também. Amo tudo essa parte artística. Então, é uma coisa que eu desenvolvi desde muito nova, tá? E então, né, eu fui crescendo, fui já começando aquela fase, né, da pré-adolescência ali, que eu era vaidosa, né, e assim, começou sempre, eu lembro, assim, as minhas primeiras maquiagens, eu tenho uma irmã mais velha, né, pra quem não sabe, ela é uns 7 anos mais velha que eu, sou muito boa de conta não, mas acho que é isso, 7 anos mais velha. E ela já começava a ter as primeiras maquiagens dela ali, eu já começava a ir filando, ficava pensando assim, gente, quando que eu vou ter as minhas primeiras maquiagens? Será que vai demorar muito? E aí ela casou e deixou um tanto pra mim. Eu falei assim, eu realmente usava mais que ela, né, então... E aí foi essas primeiras maquiagens, foi ficando as da minha irmã pra mim... E aí com isso eu já fui adquirindo aos poucos, né, eu via vídeo desde muito novinha, comprava as coisas aos pouquinhos, já fui montando as minhas primeiras maquiagens. Então, assim, depois, né, que ela casou, ela deixou várias pra mim e aquilo pra mim foi uma festa, não ela ter casado, né, gente, porque ela foi pra longe de mim, mas eu falando das maquiagens. Então, foi as minhas primeiras maquiagens quando eu tinha aí uns 13 anos, que eu já comecei a ter esse gosto. E aí a gente vai pro ensino médio, né, gente? Aí começa as paquerinhas, né? A gente tem que andar sempre bem arrumada. Então eu me lembro sempre, gente, de estar com um rímel e um gloss que fosse, um hidratante que fosse. Então sempre fui muito vaidosa nesse aspecto. Então, como eu sempre me sentia bonita, eu imaginava que a gente, né, fazer isso pelos outros também ia aumentar muito a autoestima das outras pessoas também, né? Então, aí logo, né, que eu fui pro ensino médio, logo começa a parte né, da carreira profissional e tal. E eu sempre, desde muito nova, eu fui muito dedicada em tudo que eu fazia. Sempre tentava, era muito perfeccionista, sempre tentava fazer as coisas com muita excelência, assim, dar o meu melhor sempre. Eu lembro dos meus pais não precisar, tipo, ficar forçando isso, sabe? Eles sempre foram muito tranquilos comigo e tal. Mas eu tinha, tipo, eles nunca me forçaram a ir pra faculdade, mas eu tinha aquilo comigo, assim, olha, acabou o ensino médio, né? Então o próximo passo é a faculdade, porque sempre levei muito a sério os estudos, a escola, tirava notas boas, sempre me cobrei muito.
Então eu queria passar na faculdade, preferência uma faculdade federal, queria fazer uma boa faculdade. E isso naquele pensamento, né, gente? Que a gente é um pouco imaturo ainda. Fui muito pelo que a sociedade impõe, né, hoje. Que a gente tem que sair do ensino médio e ir para uma faculdade. Então eu queria uma federal, infelizmente não deu na época. A faculdade de engenharia estava no auge, então estava tendo muita procura, muita gente fazendo vestibular e aquelas notas muito altas, nota de corte muito alta, e não consegui passar na federal. Mas eu consegui meia bolsa em Franca e fui. Por que a engenharia? Assim, eu sempre fui encantada com essa área, achava muito legal, nossa, tá construindo prédio, mas naquela época eu era muito matura ainda, né? Eu não sabia o real motivo por trás daquilo tudo, né? E eu gostava de exatas, sempre gostei de exatas, minha matéria preferida era matemática, e eu juntei, engenharia tá no auge, né? Vai ser uma carreira promissora, eu gosto de matemática, então vou. E foi bem meu pensamento na época, não foi muito assim pelo gosto, não. Acho que se eu tivesse às vezes feito um tempo de cursinho, às vezes eu teria me encontrado mais, mas eu falo que tudo é no tempo de Deus, as escolhas dele sempre são melhores pra gente. Então aconteceu o que deveria ter acontecido, foi da melhor forma e eu faria tudo de novo como foi, tá? Então aí eu fui, né, pra engenharia. E eu tenho muita gratidão por tudo aquilo que eu vivi na época da faculdade. Eu falo que foi a época que eu mais cresci. Eu cresci muito quando eu morei fora, morei sozinha. Aprendi a me virar, aprendi a ter meu primeiro salário, a ter as minhas primeiras contas, a dar o valor no dinheiro, no sentido de, tipo, nunca fui de ficar fazendo meus pais gastar comigo. Sempre tive dó, né? Tipo, sabia quanto eles trabalhavam. Mas quando a gente começa a ganhar o nosso próprio dinheiro, a gente começa a ver realmente, nossa, quanto aquilo é difícil de ganhar. Então, assim, a partir daí comecei a ter o meu controle financeiro, começar a ser independente. Então, eu cresci muito nessa época em Franca. Eu falo que, assim, foi uma fase muito especial na minha vida. Eu conheci pessoas maravilhosas, as minhas amigas da faculdade que eu vou levar para a vida. Trabalhei em uma empresa, trabalhei na escola, que também fiz amizades maravilhosas no serviço lá, e trabalhei em uma construtora em Franca, que eu falo que foi minha segunda família. Eu até me emociono quando eu lembro deles, toda vez que eu lembro deles, porque eu ficava longe dos meus pais e lá tinha, né, os patrões lá e todos os funcionários. Eu ficava muito na obra, né, como eu era estagiária de engenharia, eu ia muito na obra. E os pedreiros, eu falo, virou um tanto de pai, um tanto de irmão pra mim, porque eles realmente eram pessoas muito especiais, eu acompanhava o dia a dia deles ali, eles tinham um carinho imenso comigo. Sempre que eu vou em Franca, eu tento ir em todas as obras que ainda tem na empresa pra ver eles, fazer uma visita pra eles. E vou na empresa também ver os patrões, ver as pessoas que trabalharam comigo lá. Eles são muito especiais pra mim, porque às vezes aqueles puxões de orelha que os pais não davam, né? Todos os dias ali eu tava com eles e era uma confiança mútua muito grande. Então, são pessoas especiais que a gente leva pra vida. Então, foi uma fase na faculdade muito especial, que eu viveria tudo de novo. Por isso que eu não me arrependo. Senão, se eu tivesse começado nessa área, naquela época, todo o dinheiro que eu investi na faculdade, se eu tivesse investido nessa área da beleza, se eu sempre gostei, né? Mas, gente, tudo é no tempo, certo? No tempo de Deus. Por quê? Se eu tivesse começado naquela época, às vezes, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Então, poderia não ter dado certo, poderia ter começado do jeito errado. Então, assim, eu faria tudo de novo igual, porque foi tudo muito especial, muito intenso, de grande aprendizado, tá? Mas eu lembro que muitas pessoas me perguntavam, às vezes, na faculdade, Maria, mas se não for engenharia, se não der certo a engenharia, você tem algum outro sonho? E sempre me vinha na cabeça, eu tenho vontade de ter um salão de beleza. Só que eu achava aquilo muito longe de mim, tipo, vou trabalhar com hobby, porque pra mim, maquiagem, essa parte era um hobby. Não, pra mim não era algo que eu poderia, nossa, vou viver disso e tal, será que eu sou boa bastante, né?
E então, assim, mas era sempre um sonho que eu falava, se eu tenho vontade de ter um salão de beleza. Então, e assim, era um sonho tão diferente, né, da engenharia, mas que as meninas, né, as minhas amigas percebiam, realmente você tem o jeito para isso, por tudo que elas me acompanhavam, né. Então, na época da faculdade, eu sempre estava maquiando as minhas amigas, sempre, nas festinhas ou para as fotos de formatura, para alguma saída que a gente ia fazer, tava eu lá, maquiando as minhas amigas sempre. Então, assim, nunca tinha feito nenhum curso, né? Então, com o tempo que foi passando, né, agora eu vejo o quanto eu estudei, o quanto eu evoluí, mas naquela época eu me formei, né, na faculdade e eu não contratei nenhuma maquiadora, eu mesmo fiz minhas maquiagens de missa, de foto, de formatura e tudo. Eu tenho muito orgulho disso porque eu olho nas minhas fotos de formatura e vejo que foi uma coisa bem atemporal. O que é atemporal? Que independente de qual época da minha vida que eu olhar aquele álbum, eu vou ter gostado da minha maquiagem, eu vou ter me sentido bonita, né? E é o estilo de maquiagem que eu prezo até hoje, que é realçar a beleza, né, de cada uma. Então, os primeiros insights, né, de começar assim na área foi realmente na época das formaturas, porque eu lembro depois nas formaturas dos meus primos, depois pra frente, às vezes eu fazia, né, maquiagem em outras pessoas e o pessoal sempre me elogiava, Maria, você já pensou em investir e tal nessa área? Às vezes ficava até melhor, tipo assim, que o pessoal me falava, ficou até melhor do que maquiagens profissionais que outras pessoas fizeram. E, né, você nunca pensou em investir, realmente nunca tinha feito curso nenhum. Então, assim, foi os primeiros insights, assim, que começou a dar, poxa, acho que eu posso começar a investir aí nessa área, né? Às vezes dá certo. E aí, já era um sonho, né, que eu tinha comigo. Então, foi então que depois da faculdade, né, me formei, fiquei mais uns 2 meses em Franca e surgiu a oportunidade de voltar para Nova Resende. Eu nunca imaginei que eu poderia voltar depois de formada, porque eu não via campo para mim aqui. E aí, Deus agindo mais uma vez na minha vida, eu vim trabalhar com projetos, né, de engenharia com um engenheiro, em parceria com um engenheiro aqui. Eu falei assim, gente, olha que máximo, eu vou voltar pra minha cidade, trabalhar na minha área, assim, porque eu sempre prezei muito a minha família, então ficar perto deles pra mim era mais um sonho, porque eu passei 5 anos longe, vindo de vez em quando, e me fazia muita falta isso, estar ali próximo às pessoas mais importantes da minha vida. Então, eu voltei para Nova Resende para trabalhar com esse engenheiro, aprendi muito, foi uma época assim que ele me ensinou com toda a sua experiência, me ensinou muito, né, dessa área. Só que eu trabalhava com projetos mais em casa, então eu ficava muito tempo ocioso. Fazia projetos de dia, né, ficava em casa, fazia os projetos em casa. E aí a minha rotina em Franca era muito agitada. Eu trabalhava, estudava o dia inteiro, dormia 5 horas por noite e era assim, uma correria. E eu sempre falo que eu funciono através da correria, porque quanto mais ocupação eu tenho, parece que eu melhor funciono. Então, eu tava sentindo que tava faltando algo quando eu voltei de Franca, porque só os projetos estavam sendo pouco. Eu tava sentindo meu tempo muito ocioso. Então, foi quando, né, eu decidi tentar conciliar esse hobby da maquiagem com os projetos de engenharia. Como a maquiagem eu imaginei que seria mais finais de semana e tal, e os projetos durante a semana eu poderia, né, investir neles, eu decidi fazer o meu primeiro curso presencial de maquiagem, que foi com a Elaine Madeira, né, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi em 2018, acho mais ou menos em agosto. Foi com a Elaine aqui em Nova Resende, foi meu primeiro curso presencial. Então, já a partir do curso eu já comprei os meus primeiros produtos, que eu pude investir nesses produtos com o dinheiro que eu economizei, né, trabalhando ali com a engenharia na minha faculdade, depois com os projetos. Então, assim, eu falo que tudo uma coisa puxou a outra, que eu pude investir nesse sonho através também da minha faculdade e do meu conhecimento de engenharia. Então,
Eu fiz, né, esse primeiro curso e, assim, quando eu fui anunciar que eu ia trabalhar, eu não sabia, gente. Depois, no dia que eu ia postar, que eu fiquei sabendo, que eu vi a Elaine postando, que eu vi outras maquiadoras postando, que naquele dia que eu anunciei que eu ia fazer maquiagem, era o dia do maquiador. Dia 13 de outubro de 2018. Eu anunciei o meu cantinho, era num espaço lá em casa, na sala. Eu pus uma estante dividida na sala, aonde eu ia na mesinha ali ficar com os projetos de engenharia do lado da estante, e atrás da estante um rack com as minhas maquiagens, uma cadeira e assim, um cantinho para mim começar a atender. Tive minha primeira cliente, agradeço de coração a Thaís até hoje, foi minha primeira cliente que eu fiz cabelo e maquiagem nela. Então eu comecei a postar essas maquiagens e o pessoal começou, né, a conhecer o meu trabalho, né, lá no meu cantinho e tudo mais. Até que um dia tudo mudou. Tinha a outra maquiadora de Nova Resende que eu admirava demais, que foi a que trouxe a maquiagem profissional realmente pra cá, que foi a Renata Fernandes, que hoje é minha parceira de trabalho. E eu admirava muito o trabalho da Renata. Eu nunca vou esquecer que um dia eu vi uma noiva entrando na igreja e eu olhei ela maquiada assim e falei assim, nossa, essa maquiagem é da Renata. Eu sempre falo isso pra elas, porque a perfeição de cada detalhe ali, eu falei assim, essa maquiagem é da Renata. Eu conheci muito o trabalho dela, admirava muito o trabalho dela. E ela me ligou um dia, eu tava na academia, eu olhei meu celular tocar Renato Fernandes, ok, né, vamos ver o que é. E ela me ligou pra me chamar pra trabalhar com ela, porque ela tava grávida e ela não tava mexendo mais tanto com maquiagem. Ela tava fazendo só algumas, devido ao barrigão, né? E aí, ser um trabalho assim, tem que ficar muito em pé. E ela já tinha micropigmentação e tal. Ela falou assim, Maria, eu tenho muito produto de maquiagem, eu não quero deixar eles perder aqui, eu preciso de alguém pra me ajudar e tal. E nossa, na hora, não pensei duas vezes, claro que eu vou e tal. E foi assim, eu falo que foi um anjo na minha vida, porque Deus me deu uma chance tão grande de poder iniciar essa carreira trabalhando com produtos top de linha, né, que a Renata tinha e tal. Então, assim, foi uma grande chance eu já começar trabalhando com quem entendia. Eu vi muito a Renata maquiar, acompanhei o trabalho dela, fiz um curso de especialização com ela, também presencial, né? Então, aprendi muito. Foi uma chance, assim, uma fase muito incrível para minha evolução, né? Então, e a Renata, eu lembro dela falar pra mim assim, não, Mari, em 2 anos você não vai estar trabalhando com a engenharia mais. Eu falei assim, capaz, Renato, que eu vou conseguir viver só de maquiagem. Eu tenho que conciliar com a engenharia e tal. Não passava pela minha cabeça deixar os projetos. E que eu não poderia viver só da maquiagem. E eu acho tanta graça quando eu paro, porque ela vira pra mim hoje e fala assim, eu te avisei, porque em novembro agora fez exatamente 2 anos que eu tô fazendo e eu não pego mais projeto. Então, assim, hoje não é só a maquiagem, né? O tempo foi passando e tal. E aí eu comprei nossa, fiz vários cursos online, workshop. É uma constante atualização, a gente sempre tá estudando. No ano que eu comecei, eu comprei o curso Maquiador de Sucesso, que mais pra frente eu vou contar pra vocês, que veio então a mudar totalmente a minha vida. Tive a oportunidade, né, de inserir, como eu falava, usando, né, os melhores produtos aqui com a Renata. Então, foi um início, assim, muito abençoado. Deus vem me abençoando desde o momento que eu disse sim para
para essa carreira, né? Então, enquanto, né, eu tava só com a maquiagem, que era mais finais de semana, eu ia conciliando com os projetos, né? E aí a gente tem uma outra parceira aqui no estúdio também, que é a Bia, né? Que é designer de sobrancelha. Então, hoje eu trabalho com maquiagem e design de sobrancelha. Falo que a Bia me deu esse insight do design, porque a Bia é uma profissional excelente, que eu admiro demais. Ela é minha designer e ela sempre com a agenda muito lotada. Ela falava pra mim: Maria, eu dispenso muita cliente. Que tal você fazer também um curso de design, começar a atender com design também? E eu não pensava na parte de design justamente porque já tinha a Bia. Aí ela falou assim: nossa, Bia, mas será que dá certo? Será que eu vou gostar, né? E a Renata dá o curso de design de sobrancelha. Então, fiz o curso, decidi fazer o curso com a Renata. E foi a melhor escolha que eu já fiz, porque eu me apaixonei, eu amo design de sobrancelha hoje também. E fiz o curso com a Renata, porque aqui no estúdio a gente trabalha tudo no mesmo estilo, né? Questão de design, proporção, tudo mais. Então, fiz o curso e hoje faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu trabalho com o design de sobrancelha. Graças a Deus, a minha agenda hoje também é muito movimentada nessa área. Então, assim, a Renata me puxou para esse lado da maquiagem aqui, a Bia me auxiliou aqui com os design. Então, assim, eu tenho muita gratidão a elas, a gente trabalha aqui junto. Eu trabalho com maquiagem e com design de sobrancelha. A Bia é designer de sobrancelha, especialista. E a Renata trabalha com a micropigmentação, né? Hoje a Rê não trabalha mais com maquiagem e eu fico muito feliz, assim, por ter tido ela como mentora aqui pra mim. E hoje ela tem novos projetos, tem o filho dela. Então, assim, foi grandes anjos na minha vida, a Renata com a Bia. Então, hoje eu trabalho como design de sobrancelha e maquiadora com muita alegria, né? E eu agradeço sempre as pessoas que passam pela nossa vida, porque elas são grandes inspirações e nos ajudam a gente a sempre estar subindo um degrau, a gente nunca vai sozinho, tá? Então, né, com o tempo a gente vai adquirindo as clientes fixas que vão confiando no nosso trabalho, né, e sempre volta. Então eu tenho muita gratidão a cada cliente que vem aqui no meu espaço todo mês e que confia, né, na gente, porque a gente faz realmente com muito amor. Cada procedimento aqui, eu falo que é feito com muito amor. A gente faz com muita dedicação. Gente, é muito estudo. Eu vou falar mais pra frente pra vocês, porque não é simplesmente tirar uns pelinhos ali da sobrancelha ou passar um pozinho, é muito além disso, tá? Então, devido, né, à agitação, as coisas foram acontecendo tudo muito rápido, ao invés do plano B, virou meu plano A, né? Hoje, a área da beleza e tal. E eu me encontrei muito aqui, muito. Eu admiro muito a engenharia, mas realmente foi algo que não era pra mim. Eu nasci pra isso daqui, nasci pra estar nesse meio que eu me encontrei. Então, assim, é só gratidão. São fases que faz a gente crescer muito, tá? E eu tenho muito um carinho também pelo meu conhecimento de engenharia, pelo meu diploma, por essa época, porque foi 5 anos de muita dedicação, de muito estudo, de querer dar o melhor sempre, da gente sempre achar que vai ser aquilo, que vai ser aquela carreira, mas Deus tem os planos muito maiores, né, pra gente. Então, até que, né, isso foi acontecendo, fui trabalhando bastante, graças a Deus, e até que aconteceu a inscrição do concurso Maquiadora de Sucesso, né, que eu já falei muito pra vocês aqui, mas eu vou resumir pra vocês como que tudo aconteceu, né. E eu fiz a minha inscrição o ano passado, foi em dezembro, se eu não me engano, a inscrição. E em janeiro eu fui pra Franca pra maquiar lá a minha família de uma prima minha que ia se formar. E eu fico lá e fico maquiando elas todos os dias, né? Foram 4 dias de maquiagem, assim, várias maquiagens. E aí no dia eu comentei com uma amiga minha, falei que eu tinha feito a inscrição do concurso, que se caso eu passasse, eu ia precisar de modelo
para fazer as maquiagens, né, dos desafios práticos. Ela topou na hora, eu chamei ela e tal, falei assim, mas vamos aguardar, ver se eu vou ficar entre as 50 finalistas, que era muita inscrição. E aí, aconteceu, né, de mim passar e foi passando, graças a Deus por cada etapa, tive outra modelo. E resumindo, foi uma surpresa atrás da outra até eu receber a ligação da Bia que eu tinha passado para final lá em Blumenau. E assim, foi um choque muito grande, porque assim, por mais que no fundo a gente sonha, né, no meu próprio vídeo de inscrição do concurso, eu falei que eu já imaginava eu lá na final com a Bia, e sem saber, né, porque no fundo a gente quer, a gente torce, mas a gente conhece a qualidade das maquiadoras, e eu vi o trabalho das outras e falei assim, caramba, é uma melhor que a outra. Então assim, aonde eu fui chegando mais perto da final, pra mim já era uma conquista muito grande, porque eu tava entre as melhores ali e eu tava disputando com pessoas maravilhosas, com profissionais maravilhosos, né? Então eu fui pra final e eu lembro que quando eu fiz a minha inscrição, e foi em dezembro, eu falei assim, quando que vai ser a final? Vou olhar. E aí era pra ser final de fevereiro, se eu não me engano. Final de fevereiro ou março. Depois do carnaval, no final de semana depois do carnaval. Quando eu fiz a minha inscrição, eu fui lá na minha agenda e risquei os dias da final. Falei assim, não, vou marcar cliente nesse dia, porque vai que, né? Não sabia, mas vai que. Então eu já mentalizava muito aquilo de que poderia ser minha vez, né? Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo, você? Tudo certo. Ô Maria, a gente acabou aqui, terminamos o júri técnico da semifinal do concurso. Já tá na edição o vídeo, logo eu vou postar pra vocês também todos os resultados. Mas eu preferi ligar pra dar notícia pessoalmente pra todas, tá? Nessa semifinal, pra fazer diferente das outras etapas, né? E eu quero dar essa notícia. Tá, você quer sentar? Quer ficar em pé? Não, deixa eu sentar. Então, Maria, eu tô te ligando pra dar a notícia, quero te dar essa notícia pessoalmente. Infelizmente não foi dessa vez que você foi eliminada, porque você tá na final do concurso! E ainda bem que eu não marquei cliente, porque graças a Deus eu fui pra final. E se eu tivesse cliente marcado ali, ia ser um sacrifício pra mim desmarcar, porque uma coisa que eu não consigo furar com cliente. Graças a Deus, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as minhas clientes. Se eu tenho uma viagem marcada e tenho uma cliente ali de maquiagem, porque design a gente até consegue alterar os dias, mas de maquiagem, assim, é algo muito especial para mim poder atender aquela cliente. Então, o compromisso com ela sempre vai ser a minha prioridade, tá? Então, já fechei a agenda para não ter esse perigo e deu certo de mim para final. Fiz uma amizade incrível que eu levo até hoje com as outras duas finalistas, que é a Larissa e a Michelle. A gente conversa muito. A Michelle acabou mudando de ramo, abriu a mente para novas coisas, né? Que foi o destino dela. E assim, eu fiz uma amizade muito linda com elas também. Mais uma experiência incrível que eu falo que eu lembro, é como se fosse um sonho muito rápido, perfeito que aconteceu na minha vida, porque foi tudo realmente muito rápido e me trouxe um reconhecimento nesse ano de 2020 que assim eu não esperava, né? Tanto das pessoas aqui de Nova Resende que me acompanharam, né? E falaram pra mim, olha Maria, eu vi, eu chorei lá com você. E teve muita gente que assistiu e eu não imaginei a dimensão que ia chegar a isso. Porque nem meu pai com a minha mãe, tadinho, naquela simplicidade deles, entendia a dimensão que era isso. Eles estavam num lugar lá no dia da final, fazendo pamonha lá na casa com uns amigos dele da roça, e todo mundo lá assistindo. E aí eles lá, né, fazendo pamonha. E aí depois os meninos falaram que estava acontecendo, que eu tava, né, que ia dar
a resposta lá. E nossa, meu pai e minha mãe ficou em êxtase também, todo mundo torcendo e vibrando por mim. Então cheguei aqui, tinha aquela surpresa na minha casa, aquele mundo de gente, não tava em pandemia ainda, podia aglomerar, quanto que fosse, né? Então tinha aquele monte de gente lá em casa, me esperando. Nossa, foi assim, muito especial. E aí depois foi acontecendo tudo, né? Meu Instagram bombou de seguidor, eu recebi centenas, gente, mas tipo, muitas mensagens, centenas mesmo de mensagens do pessoal dando os parabéns, né, reconhecendo mesmo o esforço que eu fiz para chegar até lá, porque realmente foi em cada detalhe, feito com toda a dedicação do mundo, né. Então, foi através daí também que eu recebi, né, o convite da Resende Web. Acho que foi aí que a Resende Web TV me conheceu, né, que eu fiz a entrevista com eles, contei um pouquinho da minha história, contei um pouquinho da trajetória do concurso e então surgiu essa oportunidade, né, o Luiz me ligou um tempo depois, surgiu a oportunidade de criar esse programa aqui para vocês, que é para mim de grande importância, tenho um carinho imenso de estar aqui com vocês, toda semana, poder passar um pouquinho do meu conhecimento, trazer pessoas tão especiais, profissionais tão excelentes aqui também dessa área para mostrar para vocês. E a gente, lembrando que, né, eu falo isso sempre também nas minhas redes sociais, que eu tô sempre aberta a sugestões, para vocês sempre falar o que vocês querem ver aqui, sempre buscando melhorar sempre para vocês. Tá? Então, assim, foi através desse concurso que eu pude estar aqui realizando também esse programa com vocês e tendo a visibilidade, né, que a gente tem nessa área da beleza aqui na Resende e região, tá? Então, assim, foi uma coisa puxando a outra. Então, nesses 2 anos de profissão, né, foi muitas bênçãos, muita conquista, muita coisa boa que aconteceu, muitos perrengues também, mas Deus sempre dá força pra gente continuar sempre, né, e com o suor da gente, com a dedicação, Deus sempre honra, tá? E nesse meio tempo aí da maquiagem também, outro projeto muito importante que aconteceu, que veio através desse meu, né, dessa minha paixão pela maquiagem, que foi a maquiagem artística, através de uns trabalhos de maquiagem artística que eu postei no Instagram. O pessoal do filme Trucking Texas, que é o filme que a gente está gravando aqui na Resende, né, que o Jefferson é o diretor, através disso eles me procuraram para fazer um trabalho de maquiagem artística no filme, que a gente está finalizando as filmagens agora. E na época era um desafio muito grande para mim, porque era algo super diferente de tudo que a gente tinha feito. Mas eu conversei com Deus e falei assim, olha Deus, se for para ser isso, se for para me dar conta, o Senhor me dá um sinal. Se não, faz eu não aceitar, porque eu quero entregar o meu melhor ali. E eu peguei o trabalho e tal, e foi assim, um desafio muito importante na minha vida, porque como eu disse, eu sou movida a desafios, né? Desafios me faz sentir viva. Então, eu decidi arriscar e fazer essa participação com maquiagem artística no filme. E aí, com a época do concurso e tal, eu movimentei muito meu Instagram e postava challenge, postava foto sempre, né, dos meus trabalhos. E num desses challenges eu interpretei uma cena do... Ai, eu acho que é Eu, a Patroa das Crianças. Não, não é esse não, eu esqueci. Todo Mundo Odeia o Chris. É uma cena da Rochelle, que eu interpretava várias personagens. Eu quero contar a vocês sobre os benefícios de comprar e vender os cosméticos Ivone. Com relação aos cosméticos Ivone... Eu preciso ir, mas me avise quando for fazer de novo. Não, você não vai embora. Senta aí. Ai. Olha aqui, eu não gosto que falem comigo nesse tom. Cala a boca. Hein? Eu trouxe vocês aqui pra vender maquiagem e agora eu vou vender maquiagem. Rochelle, não é assim que nós vendemos Ivone. Cala a boca. Olhem pra essa moça. Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Mas ela tá conservada. Se quiserem ter essa cara quando tiverem 62, eu sugiro que comprem produtos Ivone.
o Jefferson, nossa Maria, você tem uma veia de atuação aí. Se surgir algum papel no filme, eu vou te chamar pra fazer o papel. E não é que surgiu, né, um papel pra mim fazer, e eu entrei também com uma personagem no filme, além da maquiagem artística, dei vida aí a Jane, que vocês logo vão ver nas telinhas aí do filme, se Deus quiser. Então, assim, são vários desafios que aparecem que eu sempre abraço, porque eu gosto de abraçar as oportunidades, porque são experiências que a gente adquire com o tempo, que nos faz crescer, né, nos faz colecionar histórias na nossa vida, colecionar coisas boas, lembranças, né, que sempre vai fazer a gente ter essa nostalgia, esse sentimento bom de tudo que a gente viveu, né. Então, a gente ficou esse tempo parado, teve uma época que a gente ficou parado na pandemia, mas agora voltou os atendimentos, graças a Deus, tomando todos os cuidados necessários, a gente pôde voltar na nossa rotina normal, né. Então, gente, eu vim também através, né, contar um pouco da minha história e inspirar muita gente também, porque essa área da beleza, gente, é uma área que dificilmente entra em crise, por quê? O pessoal tá sempre querendo se cuidar, se sentir bem, tanto homens quanto mulheres, né? Então, assim, eu nunca imaginei que um hobby meu poderia virar meu principal meio de renda, né? Então, hoje poder trabalhar com isso é realmente uma conquista muito grande pra mim. E a dica, assim, que eu dou pra vocês que querem investir nessa área, porque as meninas hoje em dia, eu falo que muitos, Maria, quando eu crescer, eu quero ser maquiadora igual você. Eu falo assim, nossa, vai ser muito melhor que eu. Mas investe que você vai conseguir, porque é uma área que, igual eu disse, não é só tirar uns pelinhos da sobrancelha, não é só passar um pozinho. A gente estuda muito, a gente investe muito, porque tá sempre atualizando, tá sempre saindo novos produtos. Então, já acordei 2 horas da manhã para vir fazer maquiagem de madrugada, já trabalhei mais, né, trabalho todos os dias mais de 10 horas em pé. Então, é algo que a gente sacrifica algumas coisas sim, mas vale muito a pena, porque quando a gente ama o que faz, né, vale muito a pena. Então, e assim, a gente tem que abdicar de muitas coisas, porque o trabalho de maquiadora, assim, se você trabalhar independentemente hoje, né, você ser dono do próprio negócio, você trabalha muito mais, porque a gente não escolhe domingo, a gente não escolhe feriado, tem uma maquiagem, nós com o maior amor do mundo, a gente vai lá maquiar no domingão, vai maquiar no feriado, de madrugada se precisar. Então, assim, não tem muitos horários, tem que ser né, a gente sempre adapta aí para poder atender as clientes. Então, eu tenho muita gratidão pela minha família, sempre tá me apoiando, porque às vezes eu fico muito ausente, eu fico muito mais aqui hoje do que em casa, eu quase não vejo meus pais, finais de semana às vezes nem dá pra ver meu namorado. Pra quem não sabe, aí eu fiz 9 anos de namoro agora, e assim, falo que eu tenho um anjo na minha vida, um parceiro de vida, assim, que sempre me apoia em tudo. Então, ter pessoas especiais com você é muito importante. Meus pais sempre me apoiaram. No começo ficaram meio assim, nossa, Maria, mas você vai deixar você vai conciliar com a engenharia, né? Eu falei assim, não, pai, eu vou conciliar, pode ficar tranquilo. Com o tempo eles foram vendo, né, que as coisas foram dando certo e tal. Então sempre me apoiaram. Hoje eu falo que na rotina super corrida que eu vivo, infelizmente eu não consigo ter tanto tempo pra eles, pra ficar com eles. Então, é uma coisa, gente, eu não vou ser hipócrita de falar que é fácil, né? Porque todo trabalho é gratificante, né? É abençoado, o trabalho dignifica a gente, mas não é fácil, igual eu falei, às vezes são horas e horas e horas em pé, dores na perna, passo pouco tempo com as pessoas mais importantes da minha vida. Então, assim, só que tudo é uma questão de escolha, né? Eu tô indo buscar algo maior, buscar realizar esse sonho que eu tenho, sempre tá crescendo nessa área. Então, eles sempre me entendem, eles sempre me apoiam. Mas eu tenho tentado mudar um pouquinho essa minha rotina, né? Agora, final de ano fica bem corrido, mas a gente sempre tem planos
para poder conciliar, gente, aproveitar mais o tempo com as pessoas que a gente realmente, né, com as pessoas importantes, as pessoas que a gente realmente ama. Porque a vida é uma só e a gente tem que conciliar os momentos de prazer, cuidar da mente da gente também, cuidar, aproveitar o tempo com eles também, tá? Então, eu quero falar para vocês que sonham em investir nessa área. É uma área muito gratificante, eu amo fazer o que eu faço, preciso de muita dedicação, muito estudo, mas continuem que tudo dá certo, Deus vai encaminhando como tem que ser, os planos dele são bem maiores que o nosso, né? E tudo vai acontecendo no tempo dele, né? Então, e nunca deixe ninguém falar também que você não é capaz, que nossa, mas você nem maquia bem, mas você nem faz isso direito. Gente, todo mundo tem um começo, ninguém começou 100%, ninguém tá 100%, porque a gente sempre tá podendo melhorar. E a gente tá sempre em constante evolução, tá? Então, nunca deixem de você dizer que... nunca deixem de dizer, né, pra você que você não é capaz, porque você pode sim, você pode conseguir, você vai conseguir. E nunca duvide disso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história e que eu possa ter inspirado vocês de alguma forma para conseguirem seguir o sonho de vocês, independente da área, independente do que vocês sonham em fazer, persista. Porque como aquela famosa frase diz, né? Nem todos aqueles que tentaram, conseguiram, mas todos aqueles que conseguiram, um dia tentaram. Então, tentem sempre, porque vai chegar a sua hora e você não é capaz de imaginar aonde você pode chegar, né? Com a dedicação no teu sonho, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E agradecer mais uma vez por todas as pessoas que me acompanham aqui, que convivem comigo no meu dia a dia, sabe da minha história, do amor que eu dedico tudo, né, todos os dias nessa área que eu sou apaixonada. E muito obrigada. Essa é a gratidão que eu quero expressar para vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a nossa próxima Hora da Beleza. Resende Web TV, cada vez mais perto de você.